Agora ao vivo no estúdio da Band FM. Um bom dia para você, Martinho, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Band FM de Mococa região. Bom dia, professor Rafael. Bom dia, Martinho. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É, isso aí. Hoje, é claro, convidado especial, né? O professor da Eletrô, Rafael Borges, né? Que vai falar um pouquinho da eletrônica na cadeia produtiva da indústria e do comércio de Mococa. Porque o que a gente quer, né? Quem é mocoquense, é o desenvolvimento da nossa cidade. Tá bem parado, né, Martinho? Né, Rafael? Bom dia pra você também. Estamos precisando de uma alavancada boa, né, Martinho? Exatamente. Eu primeiro queria agradecer muito a presença do professor Rafael Borges aqui junto com a gente. Toda quarta-feira nós temos um grande bate-papo em torno das cadeias produtivas da cidade. E aí, quem está nos ouvindo aí na ponta, existe até um questionamento, né, Patrícia? Poxa, nós estamos passando por uma das maiores pandemias do mundo, né, talvez da história, né, que nos impactou, está impactando de forma direta e ainda precisamos ver o que vai acontecer daqui para frente e falar em desenvolvimento, e falar em geração de emprego, eu vou dizer uma coisa muito direta e objetiva. Nós estamos nessa situação porque não se preparamos para isso, né? Você vê que hoje nós estamos assistindo cenários aí que não tem máscara, né? E nós sabíamos que isso na China, desde dezembro já se falava disso, e pegou o país totalmente despreparado. Qual é a correlação com o assunto que nós estamos hoje? Isso vai passar, pessoal, isso vai passar. Nós já temos que pensar em como nós vamos tratar daqui para frente. Isso vai servir de uma mensagem. É preciso uma mudança. É preciso uma mudança de caminhos. Os caminhos que nos trouxeram até agora está fazendo com que toda a população sofra demais, né? Sobre todos os aspectos da saúde e aspectos financeiros, e aí entra familiar, entra uma série de problemas que a gente está assistindo todo dia na mídia hoje, falando quase que dia e noite, né? Com certeza. E aí nós estamos com esse programa Mococa Produzir para Crescer, porque nós temos que pensar lá na frente, né? Nós já temos que começar a pensar o que vamos fazer com o nosso município e com a nossa região. Eu sou da área eu sou da área do agronegócio, né? Especificamente da piscicultura, né? E a gente vem há mais de 28 anos exclusivamente no peixe, mexendo e desenvolvendo tecnologias. E na minha área, a gente faz um desenvolvimento da área de cruzamentos, a área biológica, né? Mas eu sempre tive uma relação, Patrícia, com a área tecnológica. Sempre achei que o caminho, até que, professor, em 84, 85, quando eu estava me formando no Maestro, Patrícia, a gente fazia transmissor de FM, os transmissor pequenininhos, transmissor que, na verdade, isso não se pode fazer. Mas a gente tinha um circuito que fazia e recebia de revistas, circuitos de potência pequena, potência de 5, 6 metros, 10 metros, e aí a gente brincava na montagem, professor. E aquilo instigou a gente a ter uma paixão por tecnologia. E veja bem, na década de 80 se falava, mas era uma coisa muito ainda paliativa. E eu queria levar uma mensagem para vocês, abrindo a fala para o professor Rafael, é que nós ganhamos, eu já falei isso mais de uma vez, nós ganhamos um presente na década de 70, que esse ano vai completar 50 anos, que é a nossa Eletrô, né? E a nossa Eletrô foi um presente que eu costumo brincar que não foi aberto. A Eletrô tá lá, faz um excelente trabalho com os professores, tem feito todo ano formando pessoas, mas a cidade não abraçou a Eletrô. Uma pena. E nós vamos desenvolver ao longo do programa esse assunto. Essa é a abordagem que eu quero dar. Professor, a Eletrô é um grande patrimônio nosso. Nós temos fala um pouquinho da sua história e quantos professores nós temos hoje na Eletrô? Bom, vamos lá. Eu me formei há muitos anos atrás em eletrotécnica, trabalhei já nesse mercado, depois parti para o estudo de matemática, física, fiz um pouco de ciência da computação e eu tive a felicidade de conseguir retornar para minha casa, né? Eu não nasci aqui em Mococa, mas eu costumo dizer que Mococa é minha casa. Vim para cá ainda criança e fui criado aqui. Devo muito a essa cidade
E hoje eu tenho a honra de poder trabalhar do lado dos meus mestres, né? De quem me ensinou tudo que eu sei. Tá? Quando eu falo tudo que eu sei, profissionalmente falando, a minha vida profissional começou na Eletrô. A Eletrô, ela não me ensinou só conteúdo, ela me ensinou como ser um profissional. Então eu devo muito a essa escola, devo muito a Mococa e para mim é uma honra estar de volta aqui. Esse ano já vai completar 20 anos que eu estou lá na Eletrô como professor de física, né? Estou como coordenador da Base Nacional Comum, coordeno o vestibulinho, né? E a Eletrô, eu costumo dizer que é um presente que o Mococa ganhou, mas tem muita gente que ainda não abriu o pacote, Martim. Exatamente. É o que a gente vem falando, né? E bom e presente, porque se você contextualizar isso na história, pessoal, a China, eu falo a China, poderíamos falar da Coreia do Sul, poderíamos falar de Singapura e outros exemplos, até o próprio Estados Unidos, né? Mas na década de 70 que nós ganhamos o nosso grande presente, o mundo começava a falar em termos de indústria, em termos de eletrônica lá na ponta, né? Porque a gente tinha já uma indústria já voltada para a eletrônica, mas era uma indústria muito fechada ainda para grandes empresas, né? Teve a transformação de lá para cá com o rádio portátil, as pessoas, televisores. Na década de 70 para cá, isso começou a se tornar de uma forma muito macia. A eletrônica começou a entrar na porta, dentro da casa das pessoas e mais ainda nas indústrias. E isso trouxe uma transformação gigantesca, né? Países enxergaram isso e investiram nisso. Nós despertamos para a eletrônica, mas não acreditamos na eletrônica. Eu vejo que o Brasil, e vamos falar de Mococa, né? Nós não acreditamos na eletrônica. Tanto é que a gente perdeu um espaço muito grande no mundo, né? Em termos de eletrônica, né, professor? Muito, né? Na realidade, o Brasil ele tem a cultura de que o profissional, para ele ser bem sucedido, ele tem que cursar o 3º grau, ir para a faculdade. Eu acho que isso é primordial, é importante, mas o Brasil ele pula etapa. Tá? É um histórico. Vamos pensar na Alemanha. Hoje a Alemanha ela forma em torno de 88% da moçada que sai do ensino fundamental faz ensino médio em concomitância com técnico, ou seja, mais da metade da população jovem da Alemanha, quando está no que o jovem do Brasil diz término do ensino médio, lá eles já são profissionais, são técnicos, né? E o Brasil, só 7% dessa população que cursa essa modalidade. Ou seja, o jovem do estado de São Paulo, o jovem aqui de Mococa, ele não está sabendo aproveitar muito bem essa oportunidade. Por quê? Porque hoje o estado de São Paulo é o estado que mais investe em mão de obra técnica. E olha que interessante, vamos pensar, por exemplo, na Escola Eletrô. Hoje nós temos um contingente gigantesco de alunos que vem do sul de Minas para cá. Ou seja, esse pessoal entende que é necessária essa formação. Lá fora, professor, só te interrompendo um pouquinho, lá fora o pessoal dá mais valor do que Mococa, própria Mococa, porque a gente vê muitas pessoas vindo de fora estudar aqui. Exatamente, né? Na realidade, todos os profissionais que a Escola Eletrô exporta, principalmente da eletrônica, são profissionais que dificilmente eles retornam. Por quê? Porque eles se dão bem em todos os setores onde eles são inseridos. Professor, você colocou duas coisas importantes, eu tenho falado muito isso. Por exemplo, o professor colocou agora da Alemanha, né? Pessoal, para vocês terem uma ideia, a Alemanha foi destruída de 2 guerras, as 2 maiores guerras que houve na humanidade, devastaram a Alemanha. Olha onde a Alemanha está, olha onde nós estamos. É investimento em educação, é tirar o Estado de cima das atividades produtivas, é saber que precisa produzir, gerar renda na mão das pessoas. Olha a situação. Aliás, para que o ouvinte aí contextualize, a Alemanha é um dos melhores casos de sucesso no mundo em relação ao que nós estamos enfrentando do Covid-19. A Alemanha está conseguindo, por quê? Estão preparados. E aí, o professor está falando, que começou dentro da escola, né? O pessoal técnico, o pessoal tem consciência, o pessoal está ligado lá na ponta. Educação é a base de tudo, né, gente? Então... Tenha dúvida.
E professor, e que estava comentando, a questão de alunos, está tendo dificuldade de colocar alunos. Hoje o grau nosso, a disponibilidade de vaga é maior do que... Como é que nós estamos hoje com o eletrô? Bom, hoje nós enfrentamos um cenário em que geralmente a disponibilidade de vagas tem sido maior do que a de candidatos. Ou seja, as nossas escolas técnicas aqui de Mococa têm sentido dificuldade em manter alguns cursos técnicos por falta de alunos que queiram cursar. Agora, fica difícil até responder qual o motivo. Que absurdo, ouvinte. Nós temos uma escola, nós temos oferta de vaga, nós temos um país que a gente enxerga, isso não precisa verificar nenhuma estatística, que existe uma carência na educação e na escola sobrando vaga, a gente se pergunta onde foi que erramos, onde estamos errando como sociedade organizada, né? Nós estamos errando na maneira que nós estamos conduzindo a máquina. A máquina está sendo conduzida de uma maneira diferente e nós estamos de uma geração inteira aí. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo, quem quiser me acompanhar no Facebook, Martinho Copani Psicultura Meu Negócio, e eu gravei um vídeo que ontem à noite, professor, ontem foi um feriado, e não por isso, só contextualizando, estava eu e meu menino criando um projetinho de telemetria para fazer acompanhamento das nossas tarefas na psicultura. E nesse vídeo eu falei exatamente isso, a quantidade de jovens que gostariam de ter oportunidade ou precisariam estar dentro de um banco da escola para gerar uma mão de obra, criar uma perspectiva melhor, você vê que há uma desconexão. Nós precisamos repensar tudo, Patrícia. Tá tudo errado. E outra forma, os estudantes aqui, e eles são obrigados a ir para fora trabalhar, como a minha irmã. Já faz 8 anos que ela está em Campinas e ela não vê possibilidade de vir para Mococa. É provável que cada família aqui de Mococa ainda deve ter um caso desse, né? Com certeza. Pessoas que formaram, pessoas que foram embora por falta de oportunidade. E se nós vivêssemos num deserto, numa região que não tivesse expectativa de crescimento, e até a gente poderia falar, Patrícia, mas Mococa não tem. Não, nós temos uma condição extremamente favorável sobre todos os aspectos, desde o ponto de vista ambiental, que a gente já falou aqui, vou ser repetitivo, tem terra, tem água, até o logístico. Nós estamos próximo das principais capitais do mundo. Nós estamos próximos de São Paulo, nós estamos relativamente próximos do Rio de Janeiro, que Rio de Janeiro é pouco mais de 500 quilômetros daqui. Então você vê que falta organizar tudo isso, né, professor? E voltando para a questão da escola, tem muita tecnologia lá dentro, né, professor? Tem muita tecnologia, né? Na realidade, hoje a Escola Eletrô, ela conta com 28 laboratórios e 12 salas de aula, sendo que desses 28 laboratórios, a grande maioria passou por muitas atualizações. Pra vocês terem uma ideia, se a gente pensar hoje, por exemplo, no quesito eletrônica ou mecatrônica, hoje nós temos braços robóticos lá que são os que constroem o HB20 na Hyundai do Brasil. Olha só que bacana. Tá, então a Eletrô ela não parou no tempo. Os laboratórios eles foram acompanhando, foram feitos investimentos massivos, caríssimos. Né? E o que eu queria pedir para a população é que mude um pouco a mentalidade, né? O brasileiro tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre. Esse ditado está equivocado, está errado. Faz milagre sim. Tanto tá faz fazendo, que né? a Eletrô exporta muito e todo mundo está se dando bem lá fora. Dentro desse contexto, o que está acontecendo é que nós não estamos aproveitando. Porque eu tenho correlacionado Mococa com Santa Rita do Sapucaí. Mococa, contextualizando de novo, nós temos na década de 70 o início das aulas, e Santa Rita do Sapucaí em 86, ou seja, 16 anos após, começou um plano de desenvolvimento regional em torno de indústria. E hoje eles têm mais de 150 empresas da indústria eletrônica. É um dos maiores casos de sucesso do Brasil na indústria eletrônica. E nós aqui não temos nenhuma grande empresa de eletrônica na cidade.
fecharam as portas, né? As lideranças fechou a porta para o nosso grande patrimônio, porque a agropecuária, que é um ramo que eu estou, é um grande negócio, ela tem o seu papel de contribuição, contribuiu muito, porque da época do café, professor, nós tivemos que aliás, a beleza da nossa cidade, ela, principalmente da praça, se deve à época do café. Com certeza. Só que a Eletrô, quando ela entrou na década de 70, ela veio para diversificar os nossos modelos produtivos, né? Ou seja, vamos olhar um pouco para o outro lado? Não vai acabar com o café, não. Vamos olhar para o outro lado? O café em si, ele diminuiu a sua a importância no município e as lideranças não souberam aproveitar ou criar novas oportunidades. E que isso é ruim para quem? Isso é ruim para as famílias, para o desenvolvimento da cidade. Porque isso é natural, a troca de cadeias produtivas, né? Você perde uma coisa, mas você busca outra, né, professor? E nós não aproveitamos, né? Isso faz parte do desenvolvimento, na realidade, isso é histórico, né? O desenvolvimento de toda a civilização, né? Toda a civilização evolui quando muda o seu sistema, né? Produtivo, educacional. Na realidade, todas as evoluções de todas as civilizações estão associadas a isso, né, Martim? E no século em que vivemos, a tecnologia, eu acho que é o ápice disso, né? É a tecnologia que consegue colocar aí uma nação inteira em posições diferenciadas no mundo. Ou seja, vamos simplificar o discurso. Quem sabe mais pode mais. A verdade é essa. Ah, não tenha dúvida. Informação é tudo, né, professor? Tanto é que, voltando para o modelo que nós estamos... a situação que nós estamos vivendo hoje, se nós estivéssemos mais preparados em tecnologia, em informação e estrutura na saúde, nós não estaríamos nesse caos que nós estamos, né? Exato. Então, estar preparado em estrutura, estar preparado em conhecimento é fantástico, faz a diferença na sociedade, né? Total. E eu acredito, eu tenho visto que nós não perdemos a linha do tempo, por incrível que pareça. Eu tenho dito que hoje, quando você vê os asiáticos, você abre uma página, professor, de equipamentos eletrônicos para você comprar. Quem mexe com robótica aí sabe, quem está nos ouvindo, sabe que quando você vai montar alguma coisa, são sensores, são pecinhas pequenas, né? A China disparou, os asiáticos, né, dispararam nisso aí. Você compra peças assim por R$2, R$3. Mas eu não tenho uma preocupação nesse falar que nós perdemos o tempo na linha do tempo. Ainda é possível a gente recuperar, mas nós precisamos de ações efetivas nesse sentido. Nós precisamos de uma verdadeira mudança, porque nós temos grande parte da nossa indústria. Olha o que eu vou dizer para você, ouvinte. Grande parte da nossa indústria hoje, ela se nutre de equipamentos eletrônicos, porque a automação no Brasil ainda está em processo, né? É um processo. Sim. Nós temos um grau de falta de estrutura na indústria brasileira muito grande. O sucateamento da indústria brasileira lá na ponta é muito grande. Na verdade, o Brasil perdeu também na indústria brasileira esse momento. Nas últimas 3 décadas, quando você via a competitividade na indústria brasileira, ela foi se perdendo. Você precisa recuperar isso. Como recuperar isso? Investindo em tecnologia. Então, eu preciso de investir em tecnologia. Onde eu vou buscar? Podemos produzir aqui. E não é produzir ainda defendendo, não. É produzir com competência, com capacidade. Agora, nós precisamos de que o modelo que está aí mude. Desde uma escola que nós temos no nosso município, seja tratado de uma forma diferente pelos modelos de gestão, né? Nós já deveríamos ter aproveitado. Inclusive, eu tenho visto aí um ou outro já. Nós podemos fazer com a Eletrô, fazer isso ou fazer aquilo. Mas tem pessoas que estão nas gestões faz 10, 20 anos, professor, e aí nunca fizeram nada. Fala, poxa vida, nós vamos ficar com mais do mesmo. É necessário pegar essa molecada, pegar professores como você e outros tantos que têm na capacidade e trazer essas pessoas para botar uma visão diferente, né, professor? Trazer as ideias que acontecem lá na ponta. A feira, eu tive na feira nos últimos 2 anos, a Eletrô todo ano tem uma feira, né? Sim, tradicionalmente ela acontece
em meados de outubro, né? E eu sou um apaixonado, volto a dizer, e vou lá na feira e prestigio os alunos e vejo... Feira maravilhosa, né? Patrícia, você vê no brilho dos meninos, sem dinheiro, muitas vezes numa situação difícil, os meninos fazendo as coisas. E aí você não vê um apoio... Aquilo devia sair dali. Muitas vezes eu estou saindo fora porque eu estou entrando num cenário que não é meu. Mas eu acho que aquilo podia ter tido um apoio melhor. Faz uma tenda, né, lá na Praça da Cidadania ou no outro local e leva esses alunos, dá mais visibilidade para uma feira dessa. Chama a imprensa regional, solta uns foguetes, eu não sei, faz alguma coisa e avisa, nós estamos aqui. Chama as empresas, que são as multinacionais, dá um prêmio para esses alunos. Qual que é o melhor projeto? Dá lá, que seja de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais para um aluno desse, motiva essas meninas. Que seja 500 reais, gente. Tenho certeza que ia, Patrícia, incentivar demais. Esse é um incentivo gigantesco, né? O menino que sai, meninada de 16, 17, 18 anos, né, professor? Que é a faixa lá, né? Para vocês terem uma ideia, essa é a faixa etária, sim. A Escola Eletrô, ela está exportando o que tem de melhor aqui em Mococa. Quando eu falo que tem de melhor, é o que tem de melhor mesmo, tá? É em termos de profissional, é em termos de futuros acadêmicos que têm passado em grandes colocações em universidades dificílimas e por aí vai. Eu concordo plenamente com o que você está falando, Martim. Por que exportar o que Mococa tem de melhor, sendo que esse pessoal podia, de alguma maneira, estar produzindo e engrandecendo a cidade aqui? Exato. Né? Você pega um menino desse aí que tem... Porque tem menino ali que tem... professor, eu dou minhas palestras, não sou professor, mas eu dou minhas palestras e você percebe que durante uma apresentação, e você como professor se identifica, né? Tem um que desponta mais, é natural. Sim. Isso, né? E nesse processo... essas pessoas que despontam, que têm vontade, ou até tem uma capacidade de empreender diferente, essas pessoas nós precisamos agarrar, pessoal. Nós precisamos segurar e é um tesouro, isso é um verdadeiro tesouro. Aí o que a estrutura estatal faz? É uma expressão minha, é paulada nas costas de todo mundo. Há um desânimo total, o sujeito vai embora e vai trabalhar no outro. E um excelente profissional formado pela nossa escola. E essas pessoas podiam ter dado a abertura de montar uma pequena empresa. Jaguariúna e Campinas, Motorola, Flextronics. Exato, né? O tanto de mocoquense que tem trabalhando lá, jovem. Olha, é demais, gente. É muito mocoquense. E não é esse modelo que está aí, não, de abertura de empresa, não. É um outro modelo. Fazer um polo de tecnológico, e a gente já vem falando isso já faz tempo, né? De hoje, não. Eu já vem falando isso faz tempo. É um polo tecnológico onde as pessoas têm apoio. Professor e Patrícia, para mim, rapidamente, eu vou contar isso e ouvintes. Eu fui no Chile, numa cidade chamada Porto Monte, onde tem uma estrutura de salmão muito forte, onde sai grande parte do salmão produzido no Chile. A cidade movimenta 7 bilhões de dólares na cidade, né, por ano. E tem 400 empresas no entorno disso. E o volume de empresas que tem tecnologia embarcada, que é telemetria, de sensores, de acompanhamento, professor, é assustador. Então você vê a necessidade das cadeias produtivas e de demanda de telemetria. Esse é o futuro de robótica. Os trabalhos repetitivos têm que ser feitos por máquinas. Os trabalhos insalubres têm que ser feitos por máquinas. Temos que treinar as pessoas, essa nova geração, para criar máquinas e dar manutenção nas máquinas. E com isso aumentar a renda de cada um, né, professor? Exatamente. Na realidade, é o que já acontece nos polos industriais mais desenvolvidos do país, né? Isso aí é evidente. Hoje, Martim, todo aluno que está terminando um curso técnico na Eletrô, ele faz parte das atribuições dele, é uma matéria, ele tem que apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso é uma problemática em que o aluno tem que desenvolver alguma coisa que tenha aplicabilidade, que funcione e que tenha mercado. Então, para você ter uma ideia, todos os grupos de alunos que estão terminando o curso técnico, eles já têm algo criado com aplicabilidade para o mercado. O que acontece é que Mococa simplesmente não abraça isso. Deixa eu fazer uma pergunta agora, a pergunta que não quer calar, né? Por que essas empresas do ramo aí, né, da tecnologia e tudo mais, não vêm para Mococa? O que acontece que Mococa não tem empresa?
Então, Patrícia, não é uma coisa simplória, o professor contextualizou muito bem. Toda ação, ela não é apertar um botão, né? É um processo e nem tem salvação em curto espaço. É um modelo que orbita em torno de uma proposta onde você corrige diversos fatores para conduzir a nossa proposta central para um resultado final. O que eu quero dizer? Nós temos assim, começa da indústria eletrônica, a feira nossa. A feira nossa já era para ter sido uma feira regional, Patrícia, da Eletrô. A Eletrô faz lá dentro com uma dificuldade danada, eu vejo assim, eles fazem lá, usa a estrutura da sala, porque não tem apoio de ninguém. Precisava de um apoio público, de mostrar essa feira para a maior região, que aí começa a demonstrar interesse de outras empresas. Porque trazer outras empresas para mostrar, olha a molecada que nós temos aqui, olha as ideias. Junto com isso, nós precisávamos de ter um espaço público com salas para disponibilizar de graça para as melhores ideias. As melhores ideias dá na mão dos meninos que têm os melhores projetos e fala, não, toca, isso aqui não vai pagar nem aluguel, não paga nada, total apoio, para a pessoa começar a desenvolver o seu projeto. Então são ações que conjuntas ela vai trazer o resultado. Eu acredito que nós podemos mudar o rumo do barco, né? Nós temos condições e não são medidas simplórias e não são medidas com imediatismo, mas existe uma visão com uma visão diferente, junto com a escola, junto com o poder público e a própria comunidade, nós conseguimos fazer uma diferença, Patrícia. E tem saída, viu, Patrícia? Com certeza, com certeza. Martinho, tem um questionamento aqui que eu gostaria que você respondesse pra gente nas redes sociais. Eu até falei com você antes, né? O pessoal em Mococa tá meio desacreditado da política, desacreditado de tudo, né? E aí teve um questionamento aqui do Geninho Afonso da Donk. Ele disse o seguinte no Facebook: na sua opinião, qual o maior desafio para o crescimento econômico em Mococa? Nós precisamos reconstruir a cidade primeiro. Que faz parte de todo esse assunto que a gente está falando. Não né? tenha dúvida. Nós, nas últimas décadas, uma cidade riquíssima, uma cidade com uma situação PIB. Para quem não sabe, na ponta, PIB é o volume de dinheiro que circula na cidade. O nosso PIB é um dos melhores da região. Nós temos, estima-se, em torno de 2 bilhões de PIB, algo próximo disso. Isso é representativo. Então, o que aconteceu? Como é que a gente imagina uma cidade com uma prefeitura que é o nosso comandante na situação que nós estamos assistindo hoje? Não estamos falando nem de pessoas, nós estamos falando de estrutura. A prefeitura hoje está numa situação assustadora. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. E nós temos um enfrentamento de uma dívida gigantesca na prefeitura, que ela não passou nem a ser mais o problema, a dívida em si, que já era assustador por si só. O problema é como estancar isso e como resolver isso, não só para nós, mas para as gerações futuras, né? Nós precisamos estancar isso. A estrutura da pública de maquinário, de atendimento ao público se destruiu, né? Destruiu isso, consumiram, é assustador. Então é necessário fazer uma verdadeira auditoria naquilo tudo. E aí onde eu acho que é a grande mudança na cidade. Agir para auxiliar as cadeias produtivas, Patrícia. Porque prefeitura, ela não é para... não faz dinheiro. Eu costumo falar assim de uma forma simplória, ouvinte. Prefeitura não faz dinheiro. Prefeitura pega o dinheiro de uma sociedade e muitas vezes gasta mal. É o que nós estamos vendo na nossa. Gasta ainda muito mal, ainda fica dívida para a sociedade. Prefeitura nós, como sociedade, criamos para ajudar a regulamentar, a organizar e para que possamos viver bem. E onde é o ponto que ela deveria ter acionado? É nas cadeias produtivas, porque nas cadeias produtivas é que nasce o dinheiro. Por isso que o programa chama Mococa Produzir para Crescer. Sem produção, seja ela no mundo eletrônico, seja ela na agropecuária, seja ela numa outra indústria que a gente pudesse trazer para a cidade, não há geração de riqueza. E o nosso PIB não aumenta. E se o PIB não aumentar, nós ficamos nessa situação. Ou seja, existem diversas ações, só que nós precisamos de parar com ações midiáticas, nós precisamos de ações reais que efetivamente promovam mudança
no rumo da nossa cidade, né? É o que eu penso. Não tem milagre, Patrícia, não tem milagre. Nós vamos, infelizmente, passar por alguns anos muito difíceis na prefeitura, mas que isso uma maneira feita que abra novo horizonte para as novas gerações, porque infelizmente a nossa geração está aí. Estamos conversando um assunto importantíssimo, né? Eletrô, a nossa geração com 3, 4 décadas, vai fechar 5 décadas e a gente não aproveitou o que a gente tinha de mais valoroso no município. Uma escola fantástica, que ela desempenha o seu papel com os professores, faz um belíssimo trabalho, são mais de 60 professores, exporta alunos, né? É uma das melhores do Brasil, né, professor? Com certeza, sem sombra de dúvida. Hoje tem empresas multinacionais no país inteiro que, na realidade, dependendo do setor, exigem a certificação do aluno aqui da escola. É interessante, mas por que isso acontece? Porque tem muitos chefes de alguns setores nessas multinacionais, não posso citar nomes aqui, né? Não estou autorizado para isso, mas esses chefes são ex-alunos nossos, tá? Gerentes de setores. Então eles fazem questão de buscar os alunos daqui, os profissionais. Eles sabem do valor, né? Da tem potência que é a escola. Patrícia, olha que coisa interessante, né? Você vê só essa rede, esse network, essa rede de contato com esses alunos que já saíram daqui, se nós efetivamente prepararmos, porque o dinheiro não vem onde a gente quer, o dinheiro vai aonde se tem uma capacidade, um facilitador. Se nós criarmos as condições para desenvolver essa cadeia produtiva, professor, só esse network de pessoas que estão hoje formadas no Eletrô e em outras empresas, nós podemos recuperar o tempo perdido, né? Olha, se a prefeitura, o poder público municipal fizesse um investimento mínimo, quando eu falo mínimo, que a infraestrutura é ridiculamente pequena, em uma rede de network que, não vou dizer comercializasse, mas trocasse informações desse tipo de tecnologia com outras cidades, eu posso garantir para vocês que isso seria algo muito convidativo para que algumas multinacionais, empresas grandes viessem para cá. Inclusive tem ex-alunos nossos que hoje já são empresários. Tem ex-aluno nosso hoje que é um grande fabricante de transmissor de rádio. Exporta já. Olha que bacana. Transmissor, professor? Transmissor de rádio. Ele exporta isso já para o mundo inteiro. A empresa dele é pioneira em algumas tecnologias. Temos outro que acreditou, é uma empresa que está instalada aqui em Mococa, mas que deu um salto gigantesco aí na última década de existência dela, que é uma empresa que só constrói softwares. Tá? Olha que legal. Hoje, eu posso garantir para vocês que 90% dos desenvolvedores são ex-alunos da Escola Eletrô. Na área de software, de programação. Olha, né? Que é uma outra expertise que a escola tem, né? Exatamente. Nós falamos de elétrica, né? Nós temos a eletrônica e tem o setor do desenvolvimento de sistemas. Que patrimônio que nós estamos perdendo. Tem uma outra empresa também que aí trabalha em outro segmento muito interessante, né? Na realidade tem duas empresas em Mococa que trabalham no segmento aí solar, né? Um é para aquecer água, o outro é fotovoltaica. Né? Um inclusive é professor da Escola Eletrô e deu um salto aí com 2 anos de empresa. Olha que espetáculo. Gigantesco. Nossa. A empresa dele cresceu assim, uma coisa exponencial, absurdamente. E tem um outro que já que o pai, parente já eram empresários antigos daqui, e o que ele fez foi trazer a inteligência artificial para dentro da empresa dele aqui em Mococa. Então hoje a empresa dele aqui em Mococa se fundiu com grandes empresas de Campinas, não porque a empresa dele produz mais, mas é porque a empresa dele criou uma metodologia de produção diferenciada e se interessou para outras empresas. Então, assim, se eu começasse a falar, eu ia ficar até amanhã aqui falando tudo que tem e tudo que está à disposição. É muita tecnologia, é muita vontade. Algumas pessoas têm me colocado a seguinte questão, que eu falo do atual cenário da cidade, do próprio país. As pessoas falam, mas tem empresa indo bem. Eu falo, mas o que a gente tem, que a gente contextualiza é o seguinte. Hoje o modelo produtivo no Brasil é um modelo que judia muito do empreendedor, né? O empreendedor
você tem de cada 100 empreendedores, tem 2 ou 3 que conseguiu dar certo. 97 está numa situação muito difícil. O que a gente está tentando fazer é reverter esse quadro, dar mais tranquilidade e mais condição do empreendedor de desenvolver o seu projeto. Exato. Né? E nós estamos falando, você vê em Santa Rita do Sapucaí, 150 empresas da indústria eletrônica. E nós aqui temos algumas empresas, mas na indústria eletrônica a gente não tem nenhum, né, professor? Eletrônica, né? Eletrônica tem sim. Tá? Aqui em Mococa tem algumas empresas no ramo da indústria eletrônica. Na produção de produtos eletrônicos? Não na produção, mas no desenvolvimento de algumas tecnologias e na montagem de outras, tá? Hoje, quando você fala em eletrônica, eu não tenho nem aberto, como né? eu contar, mas quantas empresas que trabalham no ramo de segurança eletrônica aqui em Mococa? São muitas, muitas. O nome já fala, segurança eletrônica. Né? Então, não necessariamente produzem o equipamento, né? Mas trabalham com equipamentos específicos. Não, o universo da eletroeletrônica e de software é muito grande, ele é muito amplo, né? Mas o que a gente percebe é assim, nós temos espaço de ampliar e muito isso, né, professor? Muito. Sim. Acho que a gente perdeu muito tempo nisso tudo. Precisamos recuperar, pegar quem já está aqui, pegar a escola e fazer uma organização de um novo modelo para a cidade, para que a cidade possa efetivamente ocupar seu espaço no Brasil e, quiçá, no mundo, que a gente tem condições disso. Tem, na realidade é um gigante adormecido, né? Vocês não sabem, mas já são 8 anos consecutivos que nós estamos exportando alunos para o mundo. O último foi eu posso falar o nome dele porque ele autorizou, foi o Vinícius, tá? O Vinícius não era daqui de Mococa, da cidade de Areado, Minas, aqui perto. Um menino que é um desenvolvedor fantástico, né? Olha. Ele apresentou um projeto que ganhou um prêmio no Centro Paulo Souza, tá? E esse projeto ele ganhou visibilidade internacional. Até o ano passado ele estava em Portugal. E agora ele retornou aqui para o Brasil e fundou a empresa dele ali em Areado, em Minas, que é uma empresa que trabalha hoje no ramo de desenvolvimento de sistemas na área de propaganda. Olha que legal. Olha que legal, demais, Patrícia. Né? É isso aí. Patrícia, então nós ficamos aqui com essa mensagem reforçando que o único caminho é investimento em novas cadeias produtivas e apoiar as que já existem. Hoje, no caso, a cadeia produtiva da eletroeletrônica é uma cadeia produtiva que a gente já vem falando, que precisava ter sido explorada melhor, apoiado com mais apoio, e nós precisamos reverter isso. E buscar novas cadeias. Cada dia, professor, cada semana a gente tem conversado sobre um tema das cadeias produtivas. A gente tem falou sobre agricultura, nós estamos agora falando sobre eletrônica e nós vamos buscar outras cadeias produtivas. Porque a gente acredita que esse é o caminho, né? Gerar riqueza, gerar oportunidade. E uma mensagem final, eu gostaria de quem está nos ouvindo na ponta, você, aluno que está formando agora, você, mãe, incentive seu filho na eletroeletrônica. Esse é um dos grandes futuros, um dos mais promissores do mundo, né? Eu acho que esse é um espaço gigantesco em termos de oportunidade de trabalho, né, professor? E a gente tem aqui na cidade de Mococa uma bela escola que pode contribuir para isso. Desde já eu quero deixar meu agradecimento para o Martinho, né? Para os ouvintes que estão atentos aí, Patrícia, e dizer a todos que a escola está de portas abertas. A escola está de portas abertas e aguardando esse potencial gigantesco que é Mococa, esses meninos, essas meninas que precisam de subsídios e precisam caminhar, desenvolver, precisam galgar algo maior na vida aí. Com certeza. Ô, Martinho, muito obrigada pela sua participação. Obrigado também ao professor, né, o Rafael Borges. Acho que o assunto hoje foi muito importante, esclarecedor aí para toda a população mocoquense. Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos os ouvintes da Band FM e um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Até a próxima quarta-feira. Um abraço, um beijo para vocês. É isso aí, a gente continua aqui.